Está começando mais um Talk da Saúde Cast, um lugar para conversar sobre saúde de forma integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Aqui é Edma Alves para mais um episódio Rafa Brandão. É isso, lembrando, galera, é importante você dar um pause nesse episódio, seguir a gente nas plataformas, tá? Instagram e principalmente a plataforma de áudio que você está ouvindo para você ser avisado assim que sair episódio novo. E aquele feedback sempre é bem-vindo, fiquem à vontade. Mas, Edma, vamos começar o nosso episódio? Já é o segundo episódio. Fala, segundo episódio do quê? Segundo episódio dessa nosso talk da saúde startups, né? A gente levando além de saúde, só que saúde em forma de tecnologia para as pessoas. Verdade, sempre resolvendo problemas, Rafa, sempre isso que é importante. Mas eu queria falar uma coisa antes, Rafa, geralmente eu falo no final, para quem que tem que compartilhar esse episódio, mas hoje já vou dar um spoiler no início. A gracinha vem no início, porque você vai compartilhar com todo mundo que tem dente esse episódio. Mas tem gente que não tem, Edma. Não, tudo bem. Que já teve. Mas assim, a gente já tem que... Não foi boa. A gente não vai. Não foi bom. Rafa, tem mais gente com dente ou sem dente no mundo, Rafa. Você excluiu as pessoas que não têm. Não foi legal. Mas infelizmente as pessoas que não têm, fica para outro episódio. A gente até pode trazer uma solução para as pessoas que ainda não têm dente, ou que não têm mais. Mas nesse episódio é muito importante você compartilhar com quem tem, porque a gente vai resolver o problema nesse episódio de quem tem dente, Rafa. Tá bom, então. Mandou bem. Tá bom? Você saiu bem. Mas fica uma oportunidade de a gente trazer uma nova pessoa para falar com quem não tem dente. Fica aqui a deixa. Mas é muito importante você compartilhar. Na verdade, a mensagem principal, Rafa, era só para compartilhar. Porque você compartilhando esse episódio, a plataforma entende que você gostou do conteúdo e aí ela vai mandar para mais pessoas. É esse o episódio, o recado, quer dizer, o episódio. É isso. E o assunto de hoje, com certeza você já ouviu alguém que está usando essa febre desses aparelhos invisíveis, né? E a galera da antiga não entende muito bem, né? Se isso funciona realmente, quais são os benefícios dele, com relação a custo-benefício, como é que tá essa onda aí, que a gente vai ter que surfar. E para isso a gente trouxe ninguém melhor do que a Andrea. Seja muito bem-vinda, da Soul Smile, para contar para a gente o que está acontecendo no mundo da tecnologia da saúde, das questões odontológicas, Andrea. Muito obrigada. Queria que você começasse se apresentando e contando para a gente como é que a Soul Smile entrou na sua trajetória. Meninas, muito obrigada, viu, por estar aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer. E falando um pouquinho de mim, da Soul Smile, então, eu sou dentista de formação. Eu me formei aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP. Já faz uns 15 anos, por aí. Desde o comecinho, eu sempre gostei muito de empreender, então eu já abri uma clínica logo de recém-formada, assim. E fiquei nela por quase 13 anos, mais ou menos. E nesse finalzinho aí da minha carreira lá na clínica, a Soul Smile acabou aparecendo para mim. E tô no projeto desde que ele era desenhado no papel, no guardanapo, na padaria, assim, e venho com essa missão, assim, acho que minha missão na Soul foi conseguir construir, né, uma odontologia de qualidade em escala, que é o que era diferente de quando eu tinha o consultório, que eu tinha lá uma equipe de 10 pessoas, hoje eu consigo trabalhar com mais de 150 dentistas aí espalhados pelo Brasil, e a ideia é conseguir que o nosso cliente tenha acesso a essa odontologia e conseguir fazer que o dentista também tenha acesso a essa tecnologia, que também não é tão disseminada assim, né? Tão para todo mundo ainda. Então, é nisso que a gente vem trabalhando. Legal. Então, a Soul Smile, ela é brasileira, André? Brasileira, 100% brasileira. Legal. Então, isso quer dizer que os custos, eles acabam ficando um pouco melhores, né? E tornando mais acessível para a população, é isso? Isso. Então, assim, um dos nossos propósitos, assim, é trabalhar com o melhor custo-benefício do mercado. Para isso, de fato, ter a produção 100% aqui ajuda, mas ainda o que mais acaba ajudando a gente é que a gente tem um processo totalmente verticalizado. Então, a gente vende direto para o consumidor final. Né? Então, eu vou chegar no cliente desde o momento que eu vou avaliá-lo, então ele vai passar em consulta em alguma unidade nossa. O planejamento é feito pela gente, a produção nos alinhadores é feita pela gente, toda a parte logística, então a gente cuida do processo
inteiro. E isso é o que mais pesa para a gente conseguir, de fato, ter um custo-benefício acessível para as pessoas. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco na história. Porque quando eu imagino assim, né, uma clínica dentária, eu imagino que eu vou lá literalmente com qualquer problema e aí vai ter alguém lá para me atender. Óbvio que eu sei que tem algumas clínicas especializadas, aqui é mais prótese, aqui é mais orto, mais aparelho e tal. A tua clínica ela já tinha uma pegada de aparelho e você só modernizou isso ou era mais geral e aí depois você foi especializando? Então, a minha clínica era o que a gente chama de multidisciplinar. Então, a gente tratava o cliente como um todo. Então, fazia parte de ortodontia com alinhador, ortodontia tradicional, que é a fixa, a gente trabalhava também, prótese, implante, periodontia, tipo, todas as áreas. Eu tinha especialista de todas as áreas. A Soul, a gente canalizou. Então, na Soul Smile, a gente é especialista em alinhador, não tem nem ortodontia tradicional, é só alinhador mesmo, assim. Então, a gente se propõe a ser a melhor marca de alinhador, de fato, porque a gente só faz isso. Então, é bem diferente, assim, a pegada do que eu tinha antes no consultório. Mas aí eu procuro uma clínica, o caminho, assim, sei lá, senti aqui, eu tenho um dentinho torto aqui e tal, procuro uma clínica direto já da Soul, ou eu vou a alguma clínica multidisciplinar, como você falou, e aí eu tenho um encaminhamento para Soul, ou já posso ir direto com esse foco? Pode ir direto. Então, por exemplo, nossa, queria muito alinhar. Vou dar um Google lá, alinhador invisível. Você vai ser direcionada para o site da Soul. No site da Soul, a gente conta um pouquinho da jornada, como funciona, e lá mesmo você já consegue agendar com a gente. O primeiro passo do cliente é ele passar por uma consulta online com uma das nossas dentistas. Nessa consulta online, que não tem custo nenhum para o cliente, é justamente para a gente ver se a gente consegue atender esse caso, tirar todas as dúvidas, contar para ele como que funciona a jornada, quanto custa, qual que é a forma de pagamento. Então, essa consulta online, ela é bem informativa, né? O caráter dela é totalmente informativo. E aí, dando tudo certo, o próximo passo desse cliente, aí a gente já direciona para uma clínica para ele ser atendido presencialmente. E aí, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a gente já consegue, nesse momento da consulta online, faz esse agendamento presencial, e aí ele dá sequência em exame e tudo mais. Interessante. Assim, eu acho que é como uma pessoa física, né? Não é um robô, é uma pessoa física que atende ele. Dentista formada, tudo. Recrutada, treinada. Vamos falar sobre isso, assim. Primeiro, assim, entrando já um pouquinho de um modelo de negócio. Se você quiser falar para mim um pouco assim, o que você vê de diferença de uma clínica tradicional, ponto físico, luz, conta para pagar e tal, para uma startup, assim, quais as diferenças que você vê nos modelos de negócio? E aí depois eu entro numa pergunta mais específica sobre esse primeiro atendimento, entre aspas, de graça. Entre aspas não, né? De graça. Nossa, diferenças 1000, né? Eu acho assim, me formei dentista, me aventurei em empreender, tudo muito controlado, tudo muito aqui, né? Literalmente na minha visão. Tipo, eu conseguia olhar meu negócio inteiro, tipo, batendo o olho. E de repente, na startup, eu acho que a diferença é que as coisas acontecem muito rápido. Tanto em relação, tipo, a decisões que a gente toma e já implementa, são muito rápidas, quanto em relação a escalar. A gente escala muito rápido, assim. Então, para você ter uma ideia, a gente tem 3 anos e meio, a gente está com mais ou menos 70 pontos de venda, assim. E do nada, em 3 meses, a gente abriu 30. Então, assim, as coisas vão acontecendo muito rápido, assim. Coisa que no consultório não tem muito o que acontecer muito rápido, né? As coisas são muito previsíveis, muito calculadas, não tem como eu inovar muito. Então, eu acho que isso para mim foi Falei, meu Deus, mas como assim? Tava tudo certo, agora a gente vai mudar? Não, muda. Então, esse dinamismo, essa velocidade é uma coisa muito surreal, assim. E até, eu acho que nem só para quem vende consultório, eu acho que para quem vende até empresas maiores, assim, essa velocidade de startup realmente, tipo, dá uma chocada em como a gente faz as coisas, assim. E o modelo é franquia, André? Ou todas as unidades são de vocês? A gente tem unidade própria, então são 6 unidades próprias, e o resto a gente cresceu através de dentistas parceiros. Então, são clínicas que já existem, e aí a gente encontra essas clínicas, ou elas encontram a gente, passam por um processo de seleção mesmo, então eu vou entender aonde essa clínica está,
quem é o dentista que está atendendo, eu preciso conversar com esse dentista, ver se a gente tem a mesma filosofia, até de odontologia mesmo, entender se ele se enquadra no perfil Soul Smile, e aí a gente credencia essas clínicas. Então, a gente entra numa clínica que já existe, esse dentista ele pode oferecer o nosso produto, mas a gente leva o cliente até ele também, tá? Então, esse é o nosso principal modelo de expansão hoje. Legal. Qual outra pergunta, Edma, que você ia fazer? Não, porque eu achei super interessante isso, Rafa, porque vou dar um outro exemplo de um outro mercado, né? A gente usa a Nubank, e aí ela tirou o custo de muita coisa que a gente achava que não era possível tirar, né? E também teve a desconfiança e teve que passar por um momento de educação, de trazer uma coisa nova, então educar o público por que ela está fazendo isso. Então eu vi essa oportunidade dessa consulta grátis como uma maneira também disso, de educação, né? Já que é um produto novo. Então eu queria falar assim, por que vocês decidiram fazer nesse modelo, esse caminho? Porque vocês poderiam fazer um atendimento já direto no ponto de venda. E por que dessa forma? Eu acho que é importante também, né, Edma, que a André disse que foi 3 anos e meio atrás. Eu acho que chegar num paciente hoje e falar assim, essa consulta vai ser online, tá? É muito mais fácil do que 3 anos e meio atrás. Exatamente, pré-pandemia, né? Mas assim, toda essa mudança, meninas, veio por causa da pandemia. Tá. Porque antes, pré-Covid, isso era, tipo, proibidíssimo, assim, pelo conselho. A gente não poderia fazer consulta online, tipo, não, mas nem pensar. Então, de fato, a gente não fazia. Aí, de repente, até a pandemia, todas as nossas unidades eram dentro de shopping próprias. E aí, de repente, shopping fecha, a gente com um monte de cliente em tratamento, tipo, cara, a gente precisa dar suporte para esses clientes, como que a gente vai fazer? Tudo fechado? Aí, de uma semana para outra, esse negócio da velocidade que eu falei com vocês, a gente montou o atendimento online, porque aí o conselho liberou, falou, cara, a gente vai deixar os pacientes sem assistência, então aí o conselho liberou, a gente montou de uma semana para outra e começou a fazer as consultas de acompanhamento. O que é o acompanhamento? O paciente já está usando o alinhador, então eu preciso saber se está tudo bem com ele, né? A gente começou com essa modalidade de acompanhamento. Os pacientes amaram. A gente cada vez mais vai criando processos de atendimento para passar credibilidade nessa consulta, porque no começo tem, mas será mesmo que ela vai ver minha boca direito? Então a gente vai criando alternativas para passar credibilidade nessa consulta e assim, sucesso. E depois de uma semana subiu o atendimento, consulta de acompanhamento online, e, se eu não me engano, 15 dias depois a gente começou com a pré-avaliação online. Então é aquele cara que, eu ouvi falar de aparelho, não é conhecido. Mas será? É uma placa só? É mais rápido, mais devagar? Tenho que ir na clínica para saber essas coisas? Já entra um cara, não, mas eu só quero saber quanto custa. Tem que ir até lá para saber quanto custa. Então a gente consegue atender muito mais pessoas, e as nossas unidades físicas ficam direcionadas para quem já quer, né? Então, já vai presencial quem já está decidido, quem já tomou a decisão e só precisa fazer exame, de fato, da sequência no tratamento. Mas tudo isso foi em decorrência da pandemia mesmo, assim. Foi uma das coisas que veio, não estava nos nossos planos, porque era proibido, mas que foi muito bom. Acho que para a odontologia como um todo. Tá? Acelera muitos processos, né? Poxa, muito, e a pessoa tem que ter direito à informação, né? A gente não pode dificultar a informação, a gente tem que facilitar a informação, né? A gente tem que fazer com que as pessoas possam tomar decisão munidas de todo canto que elas quiserem drenar. Então, eu acho que, cara, foi bem determinante pra gente, assim, é um negócio que veio e não volta, e os clientes adoram. Então, hoje, o cliente ele faz uma consulta presencial a cada 3 meses, depois que ele começa o tratamento com a gente. Eu ia amar. Aí, viu? Quem é que gosta de ir no dentista? Não fala isso. Não, você fala. Não, vamos ser sinceros. Calma. Vamos ser sinceros. Se eu mandei mal falando que as pessoas que têm dente... Rafa, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Com certeza ela escuta isso de todos os pacientes. Então ela já achou a resolução para um outro problema. Eu evito ir ao dentista porque eu só vou em último caso. Tá bom, te tenho a consulta. Não, mas a nossa experiência é muito legal. Faço o convite. Né? Muito diferente mesmo. Muito diferente. Eu já pensei... Nós vamos falar sobre isso. Eu já pensei em tanta coisa nessa sua fala, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar numa rede de academias que teve também um crescimento
muito rápido e muito grande. E a gente tinha umas certas dificuldades. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, esse caminho que você falou né, de captura de lead, o cara se interessa, ele chega até vocês, e aí ele é atendido para virar um futuro cliente. A gente tinha uma dúvida muito grande se quando a pessoa chegasse na academia, ela deveria fazer o tour de visitas pela recepção ou por uma pessoa técnica, ou professor, ou um estagiário. Era uma dúvida que a gente... Por quê? Se for o estagiário, a parte técnica, ele vai ter muito mais informação técnica nesse tour, ele vai conseguir tirar muito mais dúvidas da pessoa. Mas ele não sabia fazer a venda. E se era o recepcionista, ele não sabia nada da parte técnica, quando às vezes a pessoa perguntava. Enfim, a gente ficou um tempo batendo cabeça nessas dúvidas, testando modelos e tal. Aí, quando você falando isso, eu fiquei pensando, gente, ela tem que treinar dentista para venda. Isso. Sim, então, exatamente. E aí eu queria que você contasse esse processo, porque você que saiu da faculdade e logo abriu uma clínica, isso é muito óbvio. Mas para uma pessoa técnica, que acha que na vida vai só fazer a parte técnica da profissão, eu não sei se isso é tão fácil. Então, como é isso também? Eu acho que isso junta com a dúvida que eu tenho, Edma, porque eu lendo sobre a Soul Smile, vocês batem muito na tecla de que é um atendimento humanizado. E aí vem o gancho do que eu falei. Realmente as pessoas têm um preconceito por não gostar por conta das experiências, que talvez seja por isso também. São pessoas muito técnicas que por muitos anos não ligavam tanto para a experiência do paciente, tá? Não por uma questão de, porque eu não quero. Não é porque nós não aprendemos tanto isso na faculdade. Como é que é o processo de vocês, Andréia? Como é que vocês humanizam isso? E respondendo também a pergunta da Edma, como é que você faz uma pessoa extremamente técnica olhar para esse lado humano e de vendas? Boa. Essa é a parte desafiadora, mas assim, nem tanto. Eu acho que a todo momento a gente precisa se vender. E eu entendi isso muito cedo no consultório. Então, não adiantava eu ser a melhor dentista, eu fazer a melhor prótese, que é o que eu fazia na época, se eu não souber vender aquilo, porque senão eu não vou nem fazer. E aí a gente começa a entender um pouco que para o cliente tomar a decisão dele, tipo, você tem que acreditar mais naquilo que você está fazendo do que qualquer outra coisa, assim. Então, essa parte de venda, ela se torna muito mais fluida, muito mais natural a partir do momento que você sabe que você está oferecendo para o cliente a melhor opção que ele tem naquele momento. Que você é a melhor pessoa, que o seu produto é o melhor produto, ele está procurando, então, cara, por que ele não vai comprar? Então, eu acho que venda é uma habilidade muito treinável, assim, diferente da técnica. Eu acho que a técnica, cara, aí é a faculdade que traz. Senão, demoraria 5 anos para treinar alguém ter habilidade manual para fazer um tipo de procedimento, enfim. E aí, linkando com a Soul, a gente veio na pegada, cara, tecnologia tá aí. Escaneamento, não sei se vocês já ouviram falar de scanner 3D para odontologia. Então, é uma câmera intraoral que a gente passa no sorriso e digitaliza o sorriso, né? Então, a gente não usa mais aquela moldagem tradicional, as massinhas tradicionais. Cara, isso na época do consultório eu já usava. E era assim, por quê? Meu cliente viu o sorriso dele na TV, tipo, no ao vivo, eu escaneando. Ele não passava por aquela experiência que ele já passou, ele já não gostou, ele já associa essa coisa ruim com o dentista e fala, nossa, mas aqui não tem, que incrível. Não tem. Aí eu fazia o dente dele em meia hora, só que ele de boca aberta, eu ficava 15 minutos com ele de boca aberta. O resto da consulta a gente ficava conversando, tomava um café, tomava uma água, ia lá, voltava. Então, cara, porra, que delícia, eu resolvi o problema dele em uma consulta totalmente digital, ele não precisava ficar voltando 30 vezes. Então, isso que a gente trouxe para a Soul. Tudo de tecnologia para suportar esse cliente na jornada. Então, ele não precisa ficar pegando o telefone para agendar com a secretária toda hora. Ele não precisa lembrar sozinho da data que ele tem que marcar consulta, que ele tem que trocar o aparelho. Então, tudo isso a gente suporta com aplicativo, com o nosso CX, né, que é o nosso Customer Experience, tipo, tudo esmiuçado para ele. Tipo, o tratamento dele tá pronto, a gente lembra tudo, a gente comunica, 100% tecnológico, ele sabe como o sorriso dele vai ficar no final do tratamento. Então, cara, é meio mágico. Você fala, nossa, gente, como assim? E as nossas lojas que são totalmente, assim, desconstruídas do cenário odontológico normal. Então, a loja, você entra e fala, nossa, o que vocês fazem aqui? É a pergunta que a gente mais recebia em shopping. Tipo, o pessoal passava, o que vocês fazem aqui? E aí, até a gente explicar que o dentista mostra que a sala onde faz a avaliação não é uma sala com cadeira odontológica, refletor, nada, uma poltrona confortável, e a gente bate um papo lá. Gente, não é possível.
Então, assim, eu acho que é tudo muito treinável. Todos os dentistas passam por um treinamento. A gente tem uma plataforma de ensino online que dá um conteúdo básico inicial para esse dentista começar, e a parte final desse treinamento é presencial, então todos os dentistas que atendem Sorriso Smile, seja parceiro, seja em unidade própria, eles vêm até São Paulo e passam alguns dias com a gente, entendendo como é o processo, como que a gente conversa, como que a gente aborda, como que a venda é feita na Sorriso Smile, tem sim um racional de venda, então tudo isso a gente vai acompanhando, e hoje o meu time, né, o time de operação, ele é composto por dentista, 100%. Oh, interessante. 100%. Verdade, você me criticou, e olha só, ela falou todo o modelo de negócio. O que eu falei tem super fundamento de uma pessoa que colocou o aparelho 2 vezes. Quantas vezes você não foi moldada, Rafa? O quê? Tem noção, eu tenho trauma de dentista, não tem noção. Mas vou porque eu acho que... sorriso, viu como Obrigada. Eu vou porque, assim, quero preservar 2 anos e anos de aparelho, né? Mas Exato. realmente é desconfortável, e até colocaria a 3ª vez, Edma, depois de saber como é que funciona. Vamos para São Paulo, a gente aproveita e dá uma passadinha aí. Nossa, super, gente. Venham conhecer, mas no Rio tem 2 unidades lindas aí próprias, e tá cheio de dentista parceiro também no Rio. Você sabe de cabeça quais são as unidades, Andréia? O 2 é isso? É Ipanema e o O2. E aí, de parceiro, a gente... talvez eu esqueça algum. Tem Niterói, tem Parque Olímpico, tem Freguesia Jacarepaguá, Campo Grande, Tijuca. Talvez eu tenha muito lugar. Não, mas se entrar no site, as pessoas conseguem ver os parceiros, não é isso? Sim. Legal. Bom, eu vou lembrar sobre negócio ao longo da nossa conversa mais dúvidas, mas eu quero saber agora, me explica, eram ferros que tracionavam as nossas bocas. Como um negócio que você Cara, isso encaixa... é muito doido. Eu também penso a mesma coisa. Como um negócio que você encaixa funciona. Cara, me convença. Boa. 30 segundos. Tô brincando. 30? Não, tô brincando. Eu tenho o tempo que eu precisar. Mas, cara, o negócio arrebentava meu lábio por dentro. Nossa, eu já fiquei muito machucada por causa daquilo. E quando eu botava o espaçador para botar o aparelho... Nossa, um grão de arroz elástico, que tu não podia abrir a boca. O elástico que é conjunto. Isso. Sabe? Pra mim, o pior era o... o famoso freio de burro. Não, o primeiro, para botar o alargador. Era pra... Eu conseguia morder um arroz. Cara, era desesperador. Me explica, como que substitui isso? Boa. Gente, é muito maravilhoso. Primeiro, eu acho que vale a gente falar que não é uma tecnologia, tipo, que a gente inventou ontem, né? Já tem mais de 20 anos de estudo em cima de alinhador, então, assim, a gente não discute mais se isso funciona ou não. Funciona. O que tem acontecido no decorrer dos anos é a forma com que a gente faz isso. Então, hoje, como é? Vocês vão até um dentista presencialmente, a gente vai fazer esse escaneamento do sorriso. Então, eu tenho um arquivo 3D do sorriso de vocês. Então, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, o jeito que morde, o jeito que oclui. Isso a gente joga num software e a gente separa dente, a gente solta os dentes. E aí a gente vai alinhando os dentes. E aí tem todo um protocolo de movimentação que a gente precisa seguir, porque eu não posso pegar um dente que tá assim e colocar ele assim num período curto de tempo. Isso a gente vai fazendo gradual. Cada movimento gradual que a gente faz, a gente confecciona uma placa. Então, você não recebe uma placa, você vai receber um conjunto de placas. Cada placa vai fazer a movimentação do dente até certo limite. Deu aquele limite, você coloca a placa seguinte. E ela vai completando esse movimento até chegar no sorriso alinhado. Então, como a gente faz tudo em software, a gente já consegue ter a previsibilidade de como o nosso sorriso vai ficar lá no final do tratamento. Coisa que com fixo, a gente só falava, vai ficar lindo, vai ficar bonito, vai dar certo. E no tempo, mais ou menos 1 ano e meio no fixo. Aí, de repente, demorava 3 anos. Foi nessa que eu fiquei 3 anos. Por quê? Porque a gente não consegue controlar o movimento, a gente não consegue controlar o quanto de força a gente põe. No alinhador, a gente controla absolutamente tudo. Então, eu consigo ter estimativa de tempo e estimativa de resultado final do tratamento antes de começar. Então, é muito mais previsível, acaba sendo muito mais rápido, porque por mais que a força ela seja menor, mas ela é constante. No aparelho, a gente coloca as borrachinhas, né? E a borrachinha, logo que a gente faz a consulta de manutenção, dói pra caramba, né? Porque o elástico, ele tá super rígido.
Passa uns 10 dias, você fala, acostumei. Não acostumou, o colágeno tá frouxo. Então, ele não tá mais movimentando o dente, ele só tá mantendo. Então, o tratamento, ele acaba demorando mais por causa disso. Então, o alinhador, ele vem, cara, só com muitas vantagens, assim. Eu acho que se tem desvantagem de alinhador, acaba sendo vantagem que é ele ser removível. Então, se você tira e não usa, ele não vai mexer dente. Mas vantagem é ele ser removível, porque você pode comer e você pode escovar. Coisa que quem usou fixo sabe o quanto é difícil comer e escovar com ele. Uhum. E após o tratamento, tem necessidade de colocar as contenções também? Todo e qualquer tratamento ortodôntico precisa. Uhum. Porque dente, ele acaba se mexendo, a gente, com reabsorção e absorção de osso. Então, às vezes é normal você sentir o dente até falar, nossa, meu dente tá meio mole, será que tá mole? Pode ser que sim, porque o osso tá lá. Tá, forma de um lado, some do outro. Quando a gente termina o tratamento, não tem ainda essa formação de osso sólida para manter o dente no lugar. Então, a gente precisa usar. E no pós, aí às vezes você fala, eu usei contenção por 5 anos, tirei e meu dente mexeu de novo. Aí, gente, é um processo natural da vida, que é a velhice. Nosso corpo, ele tem remodelação óssea a vida inteira. Então, é articulação, é joelho, é coluna e é osso de maxila e mandíbula. Então, tem essa remodelação e por isso que faz, com o tempo, os dentes movimentarem também. Então, contenção quando quiser ter os dentes alinhados, usa contenção. Joelho e coluna deixa com a gente, né, Rafa? A gente sabe bem. Quando ela botou esse exemplo, eu falei, entendi. Mas vamos lá, voltando. A gente vai e volta várias vezes, não tem problema. Você trabalhava na sua clínica com outros alinhadores, como você falou. Uhum. Daí você, de outras marcas, daí você olhou para aquilo um dia e falou assim, cara, dá para deixar isso aqui mais barato, mais acessível, dá para levar isso aqui para mais pessoas. Então, tipo assim, como foi esse, assim, foi um boom, já acontece, assim, porque a gente pega muita coisa de fora na atividade física, que é a nossa área, né? Uhum. Muita coisa bomba antes, fora, e daí a gente traz. Então, qual foi esse time, esse boom? Por que naquele momento? Por que há 3 anos e meio atrás? Cara, o universo conspira, né? Então, hoje na Soul, a gente tem uma das sócias, né, junto comigo, dentistas, é a Nath Lombardo, e ela é minha amiga desde o dia 1 de formada, que a gente começou a trabalhar numa mesma clínica junto, e ela é a ortodontista da minha vida, a melhor ortodontista que eu conheço. E a gente trabalhava junto, e começamos a tratar com alinhador, né? Qualquer dentista que trata com alinhador uma vez não quer mais parar, porque é uma delícia. Só que é muito caro, até pro dentista, tá? Se é caro pro paciente, pro dentista não é diferente. E a Nath, tipo, cheia dos cursos, cheia de, cara, já sei fazer planejamento, a gente, Nath, vamos começar a fazer isso. Aí a gente até brincava, vamos fazer um Nath Align aí, que, cara, vai dar muito certo. A gente vai voar. E aí, de repente, estamos nessas viagens, assim, mas viagens do tipo, meio que viabilizando pra gente fazer, lógico, não era a Soul Smile, era um negócio menor. Mas aí me liga o Michael, que é o nosso CEO, por indicação de um amigo meu de faculdade, e começa a me contar um pouco da ideia doida dele, que foi empreender no Brasil, no mercado de ortodontia digital, que ele estudou muito o mercado lá fora e veio com uma inspiração aí americana que chama Smile Direct Club, que lá fora estourou, assim, há 3 anos estava, tipo, um absurdo de cliente, de unidades, os caras estavam voando muito, só que o modelo americano de ser, assim, tipo, faça você mesmo e boa sorte. Que aqui não tem a menor condição. E aí ele veio com a ideia e a bagagem do que já acontecia lá fora, eu e a Nath com a parte técnica do que funciona aqui dentro, tanto legalmente quanto tecnicamente, e aí as coisas casaram. Então eu brinco que o Nath Align tomou forma. É muito doido. Ele chegou a você porque vocês falaram sobre a ideia de vocês para alguém? Do nada? Nossa. Foi um amigo meu de faculdade que ele veio, não conhecia a dentista, ele é português, fez toda a parte de pós-graduação nos Estados Unidos e aí veio morar no Brasil. Então, não conhecia ninguém aqui, que dirá conhecia dentista. E aí ele começou a conversar com um monte de gente, buscar um monte de coisa, e de repente um amigo meu de faculdade acabou falando do meu nome, e aí a gente se conheceu. Tipo, foi muito o universo conspirando para que de fato acontecesse. Exato. Tem algum X9 nessa história, um dia você vai descobrir quem é.
Não é Eu não sei possível, se não, vocês, Nath. vocês entendem. São Paulo. A Nath já estava com a ideia pronta, já conversou com os outros e perguntou viu se ela queria. Total. Nossa, gente, mas juro, foi muito engraçado, porque calhou muito, assim, quando a gente começou, fornecedor de impressão. Não, a gente já viu esse daqui. Esse daqui. Não é possível. Tá bom. E como vocês visualizam o crescimento? Imagino que vocês tenham uma pesquisa de mercado. Vocês têm noção, mais ou menos assim, de porcentagem de pessoas no Brasil que usam aparelho do tipo tradicional e estão trocando? Vocês têm alguma ideia como está o mercado nesse sentido? E assim, se você não quiser falar valor, não tem problema nenhum, mas quantos % mais barato vocês conseguiram avançar nesses 3 anos e meio? Quantos % vocês conseguiram tirar do valor lá que você pagava? Então, o valor exato eu não posso falar por causa do conselho, claro. Mas o preço que a gente pratica é, em média, 60% mais acessível. Tá? Olha, então, ele vai brigar ali com um aparelho fixo mesmo. Tipo, então assim, você só vai escolher o aparelho fixo se você quiser usar o aparelho fixo. Aí tá bom. Mas o quanto custa não vai ser o fator determinante para fazer a escolha de tratamento que você vai precisar usar. E aí, em relação ao mercado, depois eu confirmo direitinho com vocês, mas se eu não me engano, o market share de alinhador tá 2,5% no Brasil. Alguma coisa assim, é muito baixo. É muito pouco. Mas de pessoas que usam um aparelho ou do total da população? Do total da população que tem aparelho ou que usa alinhador. Que usa alinhador. Nossa! Usa alinhador. É muito pouco. Então... Vocês vão ser unicórnio em breve. Nossa! Mas eu vou confirmar esse dado para vocês, tá? Não, mas é muito pouco, assim, quando a gente compara com os Estados Unidos, tá lá na casa dos 40, sabe? Então, tem muito mercado aí para abraçar. Eu acho que, assim, de todas as pessoas que eu conhecia que não usam o invisível, a principal queixa é do preço. Eu não sei se as pessoas sabem que tem um preço tão acessível quanto, eu só conheço pessoas que têm muito dinheiro que usam o invisível. Mas é porque, de fato, a marca mais conhecida, ela dominou o mercado por muito tempo, né? Então, hoje, a Soul, a gente já se coloca como sendo a maior marca de alinhador nacional, mas ainda assim, quando a gente olha Brasil, a gente ainda é pouco conhecido. O alinhador em si é pouco conhecido. Aí, quando a gente fala de outras marcas, aí ainda diminui um pouco. Então, a gente está nesse processo de se tornar conhecido geral, assim. Legal, já tem 70 conhecido já tá, né? Porque tem 70 pontos, mas... eu não tenho ideia. Vocês têm concorrente nacional? Vocês produzem aqui? Eu monte, imagino que sim. E a minha pergunta, André, é com relação a isso. Qual é o diferencial da Soul Smile em relação a esses concorrentes? Porque provavelmente no modelo de negócio que vocês montaram, vocês pensaram nisso e quiseram montar um produto muito melhor, o melhor que tem no mercado. Isso. Eu acho que a gente investiu muito mesmo em conhecimento, muito mesmo em tecnologia, e de todos os outros concorrentes a gente é o único que faz modelo verticalizado. Então, a gente tem um controle do processo absolutamente inteiro. Eu vou entender desde onde está o meu cliente até quem está planejando, quem planeja na Soul Smile é o ortodontista. Por incrível que pareça, muitas empresas usam técnicos para planejar. Técnicos de câncer. E várias, tá? Várias. Na Soul Smile é só ortodontista planejando, ortodontista que já tem bagagem com odontologia digital. E aí a nossa fábrica própria, a gente investiu em automatizá-la inteira. Então, desde o momento da impressão. Então, hoje eu sei exatamente que o modelo que está sendo impresso, ele é fidedigno à boca do cliente. E muita gente, cara, nem tem ideia disso, sai imprimindo coisa 3D, porque tá na moda, comprou impressora, ganhou impressora, e às vezes o modelo que era para ser desse tamanho, tá menor. E o tratamento não anda, e a pessoa não sabe por quê. Então, assim, a gente tem todo o controle de qualidade, o recorte dos alinhadores é feito através de um robô, que a gente desenvolveu aqui também. Então, se eu pegar o seu alinhador, todos vão ter exatamente o mesmo recorte, que não vai ser igual ao da Edman. Então, tudo isso foi puxado fazer, tanto financeiramente, porque, cara, é uma grana alta que a gente precisa investir, a gente tomou essa decisão no primeiro momento de investir em tecnologia, ao invés de investir, por exemplo, sei lá, em marketing e contratar, sei lá,
grandes nomes para falar da marca. A gente primeiro resolveu ganhar força nesse pilar e de achar as pessoas certas, né, para fazer tudo isso acontecer. Então, foi um tempo aí de, sei lá, 2 anos e meio, aí a maior parte da nossa história foi construindo a base para ser sólido o suficiente para que agora a gente consiga, cara, deslanchar sem medo, assim. É um grande desafio mesmo. Eu digo porque a gente também passa por essa fase profissional, né? E quando eu me formei, comecei a trabalhar, você conquista a sua clientela, e aí tem um momento que você tem que tomar uma decisão, né? Eu vou empreender ou eu vou ficar como eu tô? E é uma coragem, eu admiro muito, porque claramente eu não tive. O meu maior empreendimento é vir aqui conversar com as pessoas no Toque da Saúde, que está crescendo, mas é assim, é o que você falou, não é só um investimento de tempo, né? Você coloca a sua vida ali, né? Por 2, 3 anos, e a gente cita muitos casos de sucesso, né? Como a gente vai citar o Sou Smile por muito tempo. Vai ser um caso de sucesso, mas fica muita gente pelo caminho no Brasil, a gente sabe disso, né? Então, parabéns, eu admiro bastante. Obrigada. Principalmente porque você já tinha uma clínica consolidada, então você quis dar o próximo passo. Não, e assim, hoje eu sou, cara, 100% feliz, assim, no que eu faço. Totalmente realizada, não vejo espaço para outra coisa, sabe? Então foi, cara, acho que a Soul veio para potencializar tudo aquilo que eu sempre quis, assim. Antecipou vários planos de vida, assim, eles foram antecipados graças à Soul. Então, legal. Só agradeço. André, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fizer a IPO, você me manda mensagem antes? Ai, gente, vamos gravar isso pra eu vou gravar pra usar contra você, hein? Ela falando que investiu em tecnologia, eu só tô pensando assim, meu Deus, quantos dados ela já não deve ter? Ela deve ter informação do cliente. Eu já tô, porque eu tô a louca dos dados agora, tá, André? É maravilhoso, né, cara? Já fico já pensando que tem muita informação boa aí que dá para pegar para as outras. E aí, essa é a pergunta. O que vocês vão fazer com esse tanto de dados? Quais são os próximos passos? A Soul Smile está num momento de crescimento, eu imagino que ainda nesse negócio, acho que ainda não sei, vocês não estão no momento de ficar olhando muito para o lado, ver oportunidade, mas o que vai acontecer, assim, daqui a 6 meses, quando a gente olhar, vai estar, como que vai estar a empresa, números, o que vocês querem de crescimento? Perspectivas, né? Vocês querem crescer mais no número de cidades ou manter as cidades que vocês têm e popular não. Eu inventei uma palavra agora. Popularizar. Não, ter mais unidades. Eu não sei qual é a palavra para isso. Escalar. Assim, ó, para esse ano é expansão. Cara, a gente abrir cada vez mais unidades parceiras. Só lembrando que a gente não quer todo e qualquer dentista, né? A gente tem preocupação com quem a gente coloca para dentro. Tem que fazer sentido colocar para dentro. Então, hoje, que eu falei para vocês, a gente está com 60 unidades parceiras, a gente quer chegar aí a mais de 200 até o final do ano. E sim, tipo, a ideia é a gente colocar mais unidades onde a gente tem mais procura, que são as grandes capitais, né? Mas, cara, o Brasil é gigantesco e tem muito dentista no Brasil, muito dentista no Brasil. Então, dá pra gente capilarizar mais do que só ficar nos grandes centros, mas a ideia é essa, né? Ter essa expansão através de unidade parceira bem agressiva até o final desse ano. Legal. E tendo interesse, os dois públicos, tá? O consumidor final e o profissional, o dentista. Como é que entra em contato com você ou com a Soul Smile direto? Boa, gente, tudo pelo nosso site, tá? Então é soulsmile.com, tá? Não tem BR. Lá o site ele é bem voltado para o cliente, né? Então vai contar da jornada, vai contar os nossos diferenciais, qual que é o material, como funciona, bababá. E tem lá uma parte para dentista que quer ser parceiro, então aí ele é direcionado para uma página e aí lá preenche os dados bem tranquilo e a gente entra em contato para saber um pouco mais, para conhecer e tudo mais. Legal. Você tem LinkedIn, André? Tem, se eu não me engano, eu sou o Smile Oficial, mas eu só preciso confirmar. Não, tranquilo, tudo bem. Rafa, eu fiquei animada, hein, Rafa, de voltar a tirar esse tortinho aqui do meu dente que tanto me perturba. Eu não vou nem botar minha contenção, porque se ficar torto eu vou lá Soul Smile. Porque você já tá naquela cadeira que eu não vou sentir cheiro de máquina.
Não vai. É isso que eu precisava. É maravilhosa. A gente tem cheirinho Obrigada. O ambiente é tudo, né? Hoje em dia tem academia que parece boate, tem dentista que não parece dentista, tem de tudo hoje em dia. Graças a Deus. A gente vai mudando. Ô, Rafa, vamos mudar então? Encaminha para quem tem um tortinho do dente. Quem tem um tortinho do dente, você vai compartilhar. É muito bom. E se você acha que você não tem, olha direito no espelho, que olha, você não percebeu, mas você tem. Olha direitinho que você tem. Galera, www.soismaio.com. Acha lá, se tiver alguma dúvida, tenho certeza que a André vai ter o prazer em responder, direcionar. Então, compartilha pro tortinho do dente e até semana que vem. Obrigada para quem chegou até aqui. Valeu. Obrigada, meninas.